Eu sou Renata do Dicas da Professora e hoje eu trago mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer dicas para te ensinar a interpretar texto com as crianças. Então vem comigo. Bom, sabemos que a leitura nem sempre é uma amiga das crianças, né? Dependendo da forma como ela chega na vida das crianças, ela é tida até mesmo como uma vilã. A gente precisa saber trazer a leitura para a vida de nossas crianças de uma forma prazerosa, de uma forma que elas se encontrem naquela leitura e que ela queira levar essa leitura aí para o resto da vida. Mas não basta só ler, precisamos interpretar. No mundo que vivemos, falta muito amor, mas falta muita interpretação de texto. Quem nunca viu em postagens do Instagram, em postagens de alguém vendendo algo? Você faz uma postagem lá, você coloca o número, você coloca o valor, você coloca o endereço, e lá nos comentários sempre tem alguém perguntando qual é o valor, qual é o endereço, qual é o número para contato, mesmo que todas essas informações estejam na sua postagem. Isso, gente, muitas vezes é falta de interpretação, porque é a forma como nós ensinamos o nosso cérebro. Muitas vezes nós fazemos uma leitura tão rápida de algo que a gente passa por cima de informações importantes que a gente já poderia ali entender e acaba não entendendo e perguntando algo que seria tão óbvio. E isso faz muito parte de como aquela interpretação foi trazida para a nossa vida quando nós éramos crianças, né? Ler um texto é até fácil, você aprender a ler é fácil. À medida como você vai ali entrando no mundo dos livros, quando você começa o processo da aprendizagem da leitura, as palavras que você vê em algum lugar, você começa a ler, começa a juntar sílabas, né? E formar frases, e a leitura chega assim, num estralar de dedos para as crianças. Mas fazê-las gostar de ler é um desafio muito grande. Até porque hoje nós temos um mundo atrativo demais para elas. Um mundo digital, né? Onde a leitura, ela tem espaço, mas não é um espaço tão grande. E tem a questão do exemplo também. Porque para uma criança ler, ela precisa ver o adulto lendo também. Se na casa onde ela mora ninguém lê, ninguém pega em livro, não tem por que aquela criança pegar em livro também. Mas se você, pai, mãe, professor, está aí tentando trabalhar a interpretação de texto com as crianças, eu hoje vou trazer uma dica super importante. Para a leitura não ser uma vilã na vida de nossas crianças, busque começar a leitura por gibis. Você sabia que começar o processo de ensino da leitura por gibis é bastante eficaz? Os gibis, eles são extremamente atrativos para a criança. Eles têm imagem, eles têm aqueles balãozinhos com o barulho, as onomatopeias, que chamam muito a atenção da criança e elas querem ler. Muitas vezes a gente já quer introduzir ali na vida da criança um livro grande, um livro enorme, e a criança acaba se cansando de ler. Outra coisa é você dividir a leitura por partes. O seu filho não precisa ler um livro num dia só. Ele pode ler 2 páginas hoje, 2 páginas amanhã. E à medida que ele vai lendo aquela história, ele vai gostando do que está lendo. E se ele está gostando do que está lendo, ele vai querer ler mais. Ele vai querer saber, conhecer outros livros que tenham o mesmo gênero, mas que tenham uma narrativa diferente. E aí a gente começa a criar o gosto pela leitura na vida das crianças. Mas e aí? Ler por ler não adianta. Aquela criança precisa interpretar também. E aí você pode trabalhar a leitura de um livro de diversas formas, com seu filho, com seu aluno, por exemplo. Se vocês estão lendo um livro, você pode começar. Hoje nós vamos ler 3 páginas. Após a leitura desse livro, você pode fazer um exercício. Que exercício? Perguntar ao seu filho quem eram os personagens, o que ele viu no começo da história, o que mais chamou a atenção. Você pode pedir para a criança desenhar o que chamou a atenção dela na história. Porque as crianças, elas passam muitas informações para nós através do desenho. O desenho infantil, ele é extremamente importante.
As emoções estão todas presentes em um desenho. E através daquele desenho, ela pode interpretar o texto. Porque ela vai desenhar o que ela entendeu, o que ela viu, o que para ela foi melhor. Você pode criar, junto com o seu filho, um caderno de leitura. E esse caderno de leitura não precisa necessariamente ser um caderno só de escrita. Pode ser um caderno de escrita e um caderno de desenho. E nesse caderno você pode ainda fazer perguntas para que a criança responda. Uma coisa bem interessante, gente, é você fazer uma ficha de leitura. Lá no meu Instagram, no drive do meu Instagram, eu deixei essa ficha de leitura aqui, ó. Tá vendo? Que vem as coisas principais para você perguntar a uma criança após a leitura de um livro. Essa ficha de leitura, ela pode ser usada para todas as leituras que o seu filho fizer. Até porque as perguntas, ela vêm de um nível geral, né? Não é de um nível específico. Então, o livro que você quiser utilizar, você vai conseguir utilizar com o seu filho essa ficha de leitura e você baixa ela gratuitamente lá no meu drive, no link da bio do Instagram. Eu vou deixar o link aqui para quem não me segue, começar a me seguir, certo? Essa ficha de leitura, você pode criar a sua própria ficha de leitura, onde você vai perguntar para a criança quais são os personagens principais, qual a mensagem principal da história, o que aquela história trouxe para ele, o que ele entendeu. Você pode fazer isso de formas divertidas, utilizando balão com perguntas. Ai, vamos colocar os balões aqui, estourar esses balões. E nesses balões vão ter perguntas referentes ao livro que o seu filho leu, tá bom? E uma coisa muito importante é você investir em livros que sejam específicos para a idade do seu filho e que, além de trabalhar a leitura, a escrita, a interpretação, trabalhe também o processo de memorização, trabalhe a percepção, né? Que seja um livro que traga para o seu filho coisas a mais. E eu trouxe hoje aqui uma dica de livro que vai te ajudar bastante. Ó. Esse livro aqui é um livro da editora Catapulta Livros. Eu vou deixar o link do Instagram deles aqui. Eles me enviaram e eu sou apaixonada por esse livro. Gente, ele é um livro que, além de vir uma história, ele vem com quebra-cabeça. Então, ele é excelente para as crianças, ó. Aqui tem a parte do quebra-cabeça. Certo? Bom, aqui tá o livro, tá? Esse livro, ele fala de Jacques Cousteau, que é um cineasta que sofreu um acidente de carro e ele precisa recuperar os movimentos do braço. E aí, além de conseguir recuperar esse movimento dos braços, ele descobre um mundo que até então era desconhecido. Ele é o criador do primeiro Aqualung, que é filmagens dentro da água, como sobreviver dentro da água. E ele foi uma das primeiras pessoas a alertar sobre os danos que o ser humano pode causar ao ambiente. É uma leitura maravilhosa que vai te ensinar o teu filho, preparar ele para a vida, né? Traz muitas questões de valores, fala sobre a questão do cuidado ao meio ambiente, fala sobre a questão de sobreviver à vida. Então, é um livro incrível. E ainda vem com o quebra-cabeça, né? Quem me segue lá no Instagram sabe que eu falo muito sobre neurociências. E o quebra-cabeça, gente, ele é importantíssimo em nossa vida. Até porque ele vai criar novas conexões. Você precisa encontrar as peças que se encaixam uma na outra. Então, o quebra-cabeça, ele para o nosso cérebro é maravilhoso. O nosso cérebro, ele precisa estar em constante movimento. Então, charadas, quebra-cabeça, são brincadeiras incríveis. Então, um livro completo, né? Muito completo. E, gente, é isso aí o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo. Eu vou estar trazendo muitos vídeos também para pais, para que a gente, nesse momento, consiga ensinar as nossas crianças de uma maneira mais eficaz, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.